Pessoal, lembrando que eu esqueci na aula passada de fazer a digna comemoração de finalização de apostila, afinal o volume 2 foi encerrado, e que venham os próximos! Segunda vez, próximo, pode vir! Cara, eu estou muito feliz porque essa parte de energia, ela é empolgante. Aliás, no primeiro contato com energia, nós vimos diversos tipos de energia, né? E estava eu no final da aula começando a te dizer que energia é uma coisa difícil de definir. E que os livros, na hora de definir, ele meio que joga a definição um para o outro. O livro fala, energia é a capacidade de realizar trabalho. Aí fala várias formas de energia, aí daqui a pouco, trabalho de uma força. Trabalho de uma força é a energia que a força gasta. Ou seja, diz que energia é trabalho, trabalho é energia. E isso é uma coisa que eu quero que tu bote na tua cabeça. Quando ele te pedir na física lá, calcule o trabalho, tu vai estar calculando é a energia. Só isso. Então fala, professor, fala aí, o que é energia? A minha definição de energia é assim, ó, energia é qualquer coisa. Te juro, cara. Qualquer coisa que exista é energia. Ou seja, só não é energia o vácuo. O resto tudo é energia. Um pedaço de cocô, energia. Cara, e tem tanto tipo de energia ali que tu não imagina. Se ele está quentinho, tem energia térmica. Tem bactérias ali, não tem bactérias? Certo? E dá para decompor essas fezes, então tem energia química acumulada ali. Mas mesmo que ele já estivesse estéril, que ele foi esterilizado por algum tipo de radiação, eu poderia ainda usar a massa daquele cocô para fabricar energia. E muita energia. Cara, eu sei que parece absurdo o que eu vou te falar, mas a partir do momento que nós aprendermos a dominar a matéria, que nós compreendermos completamente os átomos, se nós pudermos desmanchar esses átomos e transformar eles em energia, os átomos desse giz, desta pequena massa de giz, daria para abastecer a grande Florianópolis durante alguns dias. O que eu estou te dizendo é que matéria, massa, átomo é energia ultra concentrada. E foi o Einstein que descobriu isso. Filosofando, raciocinando. O Einstein é que percebeu que se nós aprendermos a desmontar os átomos, vai liberar uma energia que está presa no núcleo. Por isso energia nuclear. Bum, bomba atômica. Pode parecer terrível, né? Mas se tu for estudar historicamente, né, a bomba atômica, ela de certa forma mudou o rumo da história humana, né? E nesse caso, por sorte, por um lado um pouco menos terrível do que o lado nazista, né? Que é um lado meio complicado. Um lado delicado de defender, né? Defender que existe uma raça melhor que as outras. Principalmente depois daquela Olimpíada que o Negão papou todas as medalhas de corrida, né? Mostrou que os branquelos lá não eram de nada na corrida. E aí o Hitler ainda ficou indignado, né? Mas não teve jeito. Você sabe dessa história, né? Sim. História famosa aí. E então é uma coisa que, de certa forma, tem um lado ruim. Tem as catástrofes de Chernobyl, Japão agora com contaminação terrível, né? Mas tem um aspecto fantástico da energia nuclear. E pode ter certeza que vai ser uma das energias que vai salvar a raça humana em momentos posteriores. Né? Uma forma de energia que, se bem aplicada, ela é bacana. Ela é muito legal. Todos os problemas que nós tivemos até hoje com energia nuclear foi algum ser humano cabeça de bagre que não soube operar os equipamentos. Né? Não quer dizer que ela em si seja mal, como muitas pessoas acabam compreendendo. Então tu vê, cara, massa é energia, som é energia, luz é energia, uma reação química pode liberar energia ou armazenar energia. Movimento é energia, ímã tem energia, cargas elétricas têm energia, tudo tem energia química, né, absorve energia química, mas é uma energia que foi vinda do Sol na forma de luminosidade. Eu agora estou usando energia sonora para comunicar com vocês. Porra, então energia é algo muito geral. Então o que não é energia? O nada, o vácuo. Porque se tiver um átomo passando lá no vácuo, aquele átomo já tem energia dentro dele, então já é energia. Então tu vê que legal. Por isso a dificuldade de falar o que é energia, porque tudo representa energia. Muito delicado. Eu queria que tu soubesse então alguns outros detalhes importantes. Poxa, se eu estou ingerindo energia para poder estar vivo, estar quente, estar me movimentando, pensando, meu corpo toda hora está usando energia para se manter vivo, o cérebro é um dos órgãos que mais consome energia. Por isso o cara que é, por exemplo, campeão mundial de apneia, de ficar lá debaixo d'água sem respirar, é um cara que tem técnicas mentais incríveis para fazer o cérebro dele ficar quase desligado no momento que ele está debaixo d'água. Porque se ele ficasse pensando, o cérebro consumiria grande quantidade de oxigênio e ele não conseguiria ficar 9 minutos debaixo d'água. Legal,
Legal? O chiado da caixa tem a ver com um tipo de energia. Na verdade, galera, olha só. Quando tu enxerga alguma coisa, a gente chama de luz, né? A gente chama de luz essa coisa que sensibiliza os teus olhos. Os homens, quando começaram a estudar a natureza mais profundamente, perceberam que tinha outros tipos de luz que a gente não pode enxergar. Por exemplo, a luz ultravioleta, o infravermelho. E o amigo levantou uma questão no começo da aula, que ele ficou curioso, que eu quero aproveitar, já que nós estamos falando de energia, e bater um papo sobre essas energias que a gente chama de, mais genericamente, de onda eletromagnética. Poxa, galera, eletro lembra eletricidade, né? Magneto lembra ímã. Eletromagnética, então quer dizer que essa luz que sensibiliza o teu olho é uma coisa muito misteriosa, difícil de compreender. Para te fazer entender o que é essa luz que atinge o teu olho agora, uma radiação eletromagnética, eu primeiro quero que tu entenda o seguinte. Estou eu aqui com uma carga positiva na minha mão. O que seria uma carga positiva? Um corpo carregado positivamente. Os corpos são feitos de quê? Átomos. E os átomos, na maioria, na natureza, estão carregados ou neutros? Deixa eu ver. Não, me parece que está neutro, não tomando choque. Né? Se tivesse carregado, opa, eu ia sentir alguma coisinha. O mundo geralmente está neutro. Mas como que o cara está neutro se ele é feito de carga elétrica, que é um átomo? O átomo está entupido de carga elétrica. Como eu, que sou um ser feito de carga elétrica, encosto nas pessoas e não eletrizo as pessoas? Porque cada átomo meu está neutro, porque tem prótons no núcleo e elétrons na eletrosfera. Então o que é um átomo neutro? Que tem o mesmo número de prótons e elétrons. Porque se ele tiver um próton a mais, ele é um cátion. Lembra disso? Se ele tiver elétrons em excesso, ele é um ânion. E cátions e ânions são chamados de íons. Lembra disso? Então, na verdade, na natureza, perdão, meu amor, nós temos cargas elétricas, nós somos seres elétricos. Eu sou feito de carga elétrica, olha que interessante. Mas estou neutro, porque o número de prótons é igual ao número. Mas existem processos de eletrização. O processo de eletrização mais famoso é aquele de esfregar. Né? Esses dias eu entrei e tinha umas canetas penduradas na parede. Né? A galera eletriza a caneta esfregando ela na parede. Tem átomos que têm mais tesão por elétron, átomos que não gostam muito de elétron. Já vi isso na tabela periódica? Né? Tem os caras que são eletronegativos, são loucos por elétron, flúor, oxigênio, nitrogênio, cloro, são os mais eletronegativos. E tem os caras que não têm apego aos seus elétrons, os metais. Por isso o brilho. O brilho do metal, o Frâncio é o que, né, terrei quadro, sai daqui elétron, não quero. Tão desprendido dos elétrons que ele é. O metal ele é brilhoso, galera, justamente porque tem um monte de elétron livre sassaricante ali na superfície. Aí quando a luz bate, esses elétrons sassaricantes refletem a luz com mais propriedade, por isso o aspecto brilhoso do metal. Isso lembra que ele não tem muito apego aos elétrons. Então se eu tenho um cara neutro aqui, rico em alguma molécula metálica, um átomo metálico, e aqui eu tenho um cara neutro também, mas um cara que tem algum átomo eletronegativo, que tem tesão por elétron, eu pego os dois e esfrego. Não é de se esperar que um ganhe elétron do outro? O cara que perdeu elétron vai ficar positivo, o cara que ganhou elétron vai ficar, e os opostos? Por isso que a caneta ficou grudada na parede quando alguém eletrizou ela por atrito. Imaginem vocês então que depois de um processo dessa eletrização por atrito, eu tenho uma carga positiva imensa aqui. Deixa eu botar ela aqui. Ali está ela. Fica à vontade, meu querido. Se eu pegar uma outra carga positiva aqui, ó. Aliás, deixa eu colocar aqui, ó. Carga positiva, carga negativa. Então é um corpo com excesso de... Tu vê, isso eu só te falaria no terceirão, cara. Só no terceirão tu vai ter essa aula de verdade. Mas como o amigo fez uma pergunta bonita, e é bom a gente entrar em contato quanto antes com as matérias, vamos gastar um tempinho aqui. E os opostos? Caramba, eu sinto uma atração, ó. E não tem nada entre esses caras. É uma atração invisível. É uma força chamada de força de campo. Lembra? Porque tem força de contato e tem força de campo. Legal. Como é o nome dessa coisa invisível em volta da carga elétrica que faz atrair uma carga negativa? Eu chamo de campo elétrico, porque é uma carga elétrica. Ou seja, o que é campo elétrico? É uma região que está influenciada pela presença de uma carga elétrica. Só isso. Pronto, encostei negativo com positivo, se anularam as cargas. Agora estão neutros.
Ó, um ímã. Um ímã, já brincasse com ímã, né? Tu viu que tu pega o ímã e tu pega ferro e gruda. É engraçado, tu pega ferro do outro lado e também gruda. Bum. Aí tu pega alumínio, parece que não gruda. Mas gruda. Só que gruda tão pouquinho que tu não sente. Tu pega vidro, parece que não gruda. Mas gruda. Tão pouquinho que tu não sente. Tu pega ouro, parece que não gruda. E não gruda. Empurra. Empurra tão pouquinho que tu acha que não empurra. Tu pega a prata, aproxima do ímã, não gruda. Mas empurra. Bem fraquinho. E tu não percebe. Tu achava que existiam materiais que eram atraídos e materiais que não eram atraídos. Estavas errado. Existem materiais que são fortemente atraídos, ferromagnéticos. Materiais fracamente atraídos, paramagnéticos. E materiais fracamente repelidos, diamagnéticos. Mas todo material sofre influência do ímã. Que interessante saber disso, né? Mas olha só, aqui está o ímã. Alguns até estão pensando em fazer experiência com o ímã. Muito legal. Se eu pegar um outro ímã aqui e aproximar polo norte com polo sul, os opostos, caramba, eu estou sentindo atração, mas eu não vejo nada, não tem nada aqui. Como é o nome dessa coisa invisível? Campo magnético, porque é um ímã. Tu tá vendo? É muito simples a ideia. Se é uma carga elétrica, a coisa invisível que se forma, campo elétrico. Se é um ímã, a coisa invisível que se forma, campo magnético. Se é uma massa, um planeta, a coisa invisível que se forma, campo gravitacional. Legal. Aí um dia, Ørsted, o nome do cientista é Ørsted, ele foi dar uma aula de circuitos elétricos. Ørsted, é isso aí. Ørsted. Não tem esse, perdão. Ørsted. Esse sujeito foi dar uma aula de circuito elétrico, levou lâmpada, levou pilha pra galera, e aí associava em série, em paralelo, só no terceirão. Aí ele tava com uma bússola no bolso. Com uma bússola. E ele, putz, a bússola grande me incomodando, ele colocou a bússola na mesa, do lado do circuito elétrico que ele estava usando com a galera. E a bússola, tu sabe, ela aponta pro... Não conta pra ninguém, mas a bússola é um ímã. E a Terra é um ímã. Por isso que a bússola aponta pro norte, que o ímã da Terra interage com o ímã da bússola. E eles se alinham, tá? Aí a galera já sabia disso, fica à vontade. A galera já sabia disso. Ørsted então, circuito elétrico, bússola. Então, galerinha, liga, desliga, liga, brilha, não brilha. De repente ele percebeu que ao ligar o circuito, a bússola se perdia. Desligava o circuito, a bússola apontava para o norte. Ele percebeu que a corrente elétrica que percorria o circuito estava interferindo na bússola. Ele não conseguiu explicar o fenômeno. Um outro sujeito que foi estudar isso mais a fundo descobriu que corrente elétrica gera campo magnético. Carga elétrica parada tem campo elétrico. Mas se essa carga começa a se deslocar, gera em volta dela um campo magnético. Cargas elétricas em movimento geram um campo magnético. E aí a galera começou a estudar um pouco mais e descobriu também que se o campo magnético variar, também gera campo elétrico. Ou seja, campo magnético gera campo elétrico, que gera campo magnético, que gera campo elétrico, que gera magnético, elétrico, magnético. Então é uma radiação O que seria uma radiação eletromagnética? É mais ou menos como pegar uma corda e balançar ela. Só que não tem corda, tem campos e magnéticos, elétricos e magnéticos se intercalando, um gerando o outro. E na maior velocidade que existe na natureza, 300 mil quilômetros em um mísero segundo, que é a velocidade da luz. Quando a galera começou a entender melhor essa história da radiação eletromagnética, ficou claro que aquilo que a gente enxerga é uma pequena fração de todas as cores que existem por aí que o nosso olho não capta. E eu queria nessa aula te contar o nome de todas essas radiações. A primeira radiação eletromagnética que o homem começou a fabricar artificialmente foi ondas de rádio. Ele pegou um fio e fez os elétrons irem para um lado e para o outro, bem rápido no fio. E aí a corrente elétrica gerava campos magnéticos, que geravam campos elétricos, e uma coisa invisível era expelida em volta desse fio. Logo em seguida, a primeira transmissão de rádio através do Atlântico aconteceu. Tu imagina quando alguém falou no microfone do outro lado do oceano e aqui saiu uma voz no microfone quase instantaneamente, já que a luz e a onda de rádio andam na mesma velocidade. Quanto mesmo? 300 mil quilômetros por segundo. Isso no vácuo, tá? No ar é um pouquinho menos. Galerinha, ondas de rádio são as radiações eletromagnéticas de menor frequência, de menor intercalar de campos elétricos e magnéticos. Mas qual é a rádio que tu escuta? Não é 100 ponto alguma coisa megahertz? Vai dizer que a tua rádio predileta não é algo em torno de 100 MHz.
eu sei que é. 100 MHz. Sabe o que significa 100 MHz? 100 milhões Hertz são oscilações por segundo. Essas é as que intercalam lento, tá? São as mais... Claro que tem ondas de rádio, tipo do rádio amador, que a frequência das radiações é um pouco menor ainda. Mas essa é uma radiação famosa para ti, né? Os 100 MHz. Olha que loucura, os campos e magnéticos se intercalam 100 milhões de vezes em um segundo. Um segundo, 100 milhões de vezes houve essa intercalação de campo e magnético. Eu faço assim com a mãozinha porque é assim, tá? O campo elétrico surge a 90 graus do magnético e vice-versa. Enquanto a luz vai para frente, os campos eletromagnéticos vão se intercalando dessa maneira. Certo? Sempre perpendicularmente. Vai mais devagar porque a presença das moléculas de ar interfere um pouco no surgimento desses campos eletromagnéticos. O campo eletromagnético ele se forma com perfeição no vácuo, mas se tem água ou se tem concreto já vai bloquear um pouco. Por isso que dentro de uma sala o sinal de celular pode ser um pouco mais fraco do que fora dela, exposto ao ar livre, porque essa radiação vai ter que atravessar também o concreto, certo? Ô galerinha, depois das ondas de rádio, o pessoal começou a perceber que dava de aumentar um pouquinho a frequência dessa radiação. Surgiram as micro-ondas. Sabe como é que surgiu o teu aparelho de micro-ondas? Não foi na cozinha não, foi em guerra. O cara queria fazer uma máquina para ver noturno, um tanque de guerra, ele queria uma máquina de enxergar à noite. Geralmente se fazia isso com infravermelho. Só que se eu tenho uma lâmpada infravermelha e o meu inimigo tem detector de infravermelho, ele me enxerga. Aí o cara quis fazer, não, eu vou fazer um que enxerga em micro-onda. Aí então os outros tanques não vão me captar, porque eles enxergam em infravermelho. E aí o cara foi testar a câmera de visão noturna dele, ficou na frente do tanque, para ver se o tanque conseguia, né, para o operador do tanque verificasse. Mesmo com as luzes apagadas ele era observado. E estava na hora do recreio dele, estava com chocolate no bolso. E ele foi depois, testou, porra, funcionou, yeah, vamos matar muita gente na guerra, oh, yeah. Porque ele é construtor de arma de guerra, né, esquisito isso, né, tu usar o teu conhecimento para matar as pessoas, né, delicado isso, né. Lá na engenharia a gente tinha discussões sobre isso, será que se algum dia uma empresa fabricante de arma me contratar, eu vou ganhar dinheiro lá? Será que eu vou conseguir dormir sossegado, sabendo que eu estou fabricando armas de destruição em massa? Loucura, né? Mas esse cara então, ao sair pro recreio, foi comer o chocolate e o chocolate estava completamente derretido. Ele, ué, se fosse uma pessoa normal, né, não daria bola, mas ele é engenheiro, ele percebeu que a temperatura da sala não podia ter derretido o chocolate, mesmo no bolso dele. Ele percebeu que aquele brinquedo que ele tinha feito para a visão noturna também estava aquecendo o chocolate. Ele foi descobrir que a frequência que ele usava para as micro-ondas era exatamente a mesma frequência do saculejar da molécula d'água. Sabia que tudo vibra, né? Tu olha para isso aqui e parece que está parado, mas não está, porque os átomos vibram. E cada tipo de átomo tem a sua vibração. Cada tipo de átomo tem a sua vibração. Cada molécula tem uma frequência natural de vibração. E a molécula da água tem uma frequência bem específica. Como ele usou uma frequência igual à da molécula da água, é que nem empurrar o teu irmão no balanço no ritmo certo. Se o teu irmão está no balanço e tu empurra no ritmo do balanço, a tendência é o balanço fica cada vez mais alto, né? Concorda comigo? Se tu empurra num ritmo diferente, o amigo está vindo e tu empurra, tu vai acabar travando o balanço. Tudo bem para ti? A molécula d'água está lá vibrando. Aí vem uma radiação chamada de micro. Se essa radiação empurra a molécula no mesmo ritmo dela, ela começa a vibrar cada vez mais. Daqui a pouco ela está rodopiando dentro do alimento. E aí esquenta teu alimento por dentro. A molécula vai sacudindo lá por dentro e esquenta o alimento de dentro para fora. As micro-ondas. Então tu vê, hoje o mundo inteiro usa micro-ondas, que é uma máquina de guerra. Tu vê, minha mãe até hoje ela acha que o micro-ondas ele é satânico. Ela acha que é um reator atômico. Eu explico para ela que não. Que depois, né, tu não pode ficar olhando a pipoca estourar lá. Porque essa radiação passa um pouquinho daquela gradezinha e vai estimular as moléculas de água no teu olho e vai cozinhar a tua retina. Não é legal. Claro que tu precisaria passar uma década, talvez, olhando a pipoca todo dia estourar. Ah, que legal, mamãe. Aí, uma década depois tu tá cego, certo? Então não façam isso. Mas não precisa também ligar de longe ou assim, não tem problema, tá? É super seguro. Mas tu sabe que existem pesquisas que dizem que quem come comida de micro-ondas adoece mais do que quem come comida de fogão. Por que será? Exatamente. Quando eu vi essa pesquisa, eu quase caí.
Eu quase caí, porque a pesquisa vendia a ideia de quem come comida de micro-ondas está sofrendo a influência do micro-ondas. Ó, a radiação. Não entende bosta nenhuma de física. Outra, quem come comida só de micro-ondas, geralmente, como o amigo percebeu, come comida de pior qualidade do que quem come comida de fogão, né? Quem come comida de micro-ondas pega a pizza da Sadia, entupida de sódio, e vai morrer cedo, é óbvio. Se comer aquilo o dia todo dia, sódio vai bombar, vai ter um AVC, vai morrer, beleza. Bom, o cara que come comida de fogão, geralmente ele não compra uma pizza da Sadia e vai fazer no fogão. Ele tem o hábito de fazer arroz, feijão, essas coisas que são plantadas naturais, a gente discutiu, né? Dá preferência para comidas naturais, dá maior chance de tu sobreviver mais tempo com melhor qualidade. Então tu vê, eu concordo com o amigo. Eu acredito que não é o micro-ondas que faz mal para as pessoas, é a comida que elas fazem dentro do micro-ondas que faz mal para elas. Dá pra cozinhar vegetais, eles ficam deliciosos no micro-ondas, sem nada. Pega a cenoura, bonitinho, bota na sacolinha, alguns segundinhos ela sai terra, gostosa, maravilhosa e saudável, certo? Bom, então cuidado, hein? Cuidado na hora de tu pegar uma pesquisa, que a pesquisa fala, ah, não sei o que faz mal. É o não sei o que faz mal ou a galera que usa aquele objeto tem já uma característica de se alimentar pior, né? Fala, meu querido. Se eu botar um alimento no micro-ondas, aí o micro-ondas está funcionando. Aí eu abro ele, mas tipo, sem terminar o ciclo dele, entende? Eu abro, ele está funcionando e já meto a mão. O tempo não pode causar um problema? Não, porque é o seguinte, cara, como a luz, a radiação é muito veloz, muito veloz, ao abrir o aparelho, os equipamentos já foram desligados. Mesmo que ainda exista a rotação do prato, por exemplo, se for de prato giratório, né? A onda eletromagnética que estava sendo criada pelas válvulas eletrônicas especiais, ela já foi bloqueada. E mesmo que tu ganhasse uma fração de segundo daquela radiação, não vai ter consequência, certo? Mas com certeza dá para cozinhar um ser humano com micro-ondas, como qualquer outra coisa. Né? Se tu tiver um micro-ondas super potente, tascar o cara lá, tu pode cozinhar o cara, não tem problema. Ela começa a borbulhar depois de Exatamente, olha só que interessante. A água é perigoso quando tu faz café no micro-ondas se tu não tem noção do que tu estás fazendo. Como é aquecida de dentro para fora, a água já pode estar a 105 graus e não ter fervido ainda. Olha que loucura, porque não foi algo turbulento que nem na chaleira, que a água vai subindo e descendo, chamado convecção. No micro-ondas a água pode ferver sem tu perceber. Aí tu tá, opa, vou tomar meu cafezinho quentinho. A água tá ali a 105 graus, tu não sacou isso ainda. Ela não tá fervendo, mas já tá a 105. Tu pega o Nescafé, né? Colherinha de Nescafé e tasca na água. Na hora que o Nescafé atingir a água a 105 graus, vai começar a ebulição da água, de supetão, repentina. E aquele vapor, aquela água fervente pode explodir na tua cara. Muitos já perderam o belo rostinho em função de falta de conhecimento físico. Então fica ligado, querido, quando for aquecer alguma coisa no micro-ondas, não dá para aquecer e ficar olhando de pertinho, porque pode estar mais quente do que tu imagina. E isso pode gerar consequências perigosas. Muitos já se feriram com isso. Meu querido, ondas de rádio. Micro-ondas, ficou um pouquinho mais rápida a frequência. Muito obrigado, a frequência. Essa aqui é a mais legal, eu diria, cara, ó. Infravermelho. Cara, o infravermelho, pessoal, tudo nessa vida emite infravermelho. Só não pode estar na menor temperatura que existe. Tu sabe qual é a menor temperatura que existe na natureza? Tu sabia que existe uma temperatura mínima que não dá para diminuir? Menos 273 graus Celsius aproximadamente. É o zero absoluto, zero Kelvin. Cara, as moléculas, a temperatura de uma molécula, na verdade, de um átomo, mede a vibração dela. Então quer dizer que quanto menor a temperatura, menor a vibração. Chega uma hora então que a vibração acaba. Essa hora é o zero Kelvin, é o menos 273 graus Celsius, é quando a molécula morre, digamos assim. Só que a gente nunca chegou nesse zero Kelvin. A gente já chegou a 0,00002 Kelvin, mas a molécula sempre tem uma vibraçãozinha. Parece que ela não quer parar de vibrar. Safadinha da molécula. Não faz sentido falar em temperatura do vácuo. Porque vácuo, temperatura é vibração de molécula. Se não tem molécula, não tem temperatura. Mas quando a gente aponta termômetros especiais para o espaço sideral, a temperatura que a gente mede é 3 Kelvin, 2,7 Kelvin. Ou seja, né, no espaço sideral não existe vácuo. Existe uma radiação ou outra passando. E é tão pouca radiação que dá uma temperatura próxima de 3 Kelvin. Interessante saber, né, que a temperatura do espaço sideral é aproximadamente, em média, 2,7, 3 Kelvin. Galera, se o corpo está lá menos 270, ele já está emitindo infra. Mas espera aí, eu acabei de te ensinar que a radiação eletromagnética
surge de elétrons, de corrente elétrica sacudindo, né? O que está gerando no corpo? Por exemplo, por que eu estou emitindo infravermelho agora? Detalhe, tu não está enxergando essa luz, tá? Esse infravermelho que eu emito, tu não enxerga, tu enxerga só a luz. Mas se tu botasse um equipamento especial, mesmo com as luzes desligadas, tu me veria. Famosa cena de guerra lá, o cara pega o binóculo, né, e vê lá o bandido em vermelhinho e bum, explode, já visse isso, né? Aquele equipamento, o que ele está fazendo? Ele está captando infra e está transformando em luz para o cara poder enxergar. O que está acontecendo no meu corpo para eu estar emitindo radiação eletromagnética para tudo que é lado? As minhas moléculas, os elétrons estão orbitando em volta dos meus átomos, não estão? E vai dizer que o elétron girando em volta do átomo não é uma mini corrente elétrica. E corrente elétrica gera campo magnético, que gera campo elétrico, e aí sai uma coisa expelida de cada maldito átomo meu. Essa coisa é o infravermelho. Tudo emite infravermelho o tempo inteiro. E quanto maior a temperatura, mais infravermelho emite. Chega uma hora que a temperatura está tão alta que chega a emitir vermelho. Já viu se o ferro do fogão ficar vermelho e tão quente? Antes de ficar vermelho, ele estava emitindo infra abaixo do vermelho. Olha que interessante, beleza? Aí depois que supera o infravermelho, é que vem a luz. Claro, né? A luz começa com vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta, as 7 cores que Newton inventou para o arco-íris. Sabias, né, que foi o Newton que inventou? Que tem 7 cores. Eu nunca vi as 7, eu vejo 5, 6. Mas o Newton é foda, então amém, Newton, tudo bem. Tem o anil, Newton, tudo bem. O anil, entre o azulzinho e o roxinho. Anil. Tá vendo, né, cara? Tu vê, o cara é tão foda que às vezes o cara fala uma coisa, mesmo que os outros não enxergam, a galera concorda. Mas na verdade o arco-íris tem infinitas cores, né, bicho? Dá pra... Já fosse numa loja de tinta? Vai numa loja de tinta uma vez e pega, amigo, eu quero ver a paleta de tinta aí. Ele vai te dar um livro, cara, com 40 mil cores. Entre as cores do arco-íris, quer dizer que é só tu mover o teu olho numa posição adequada para enxergar uma cor que tu quiser ali. Entre o amarelo e o vermelho tem 1000 tons, 1 milhão de tons se tu quiser. Legal saber disso, né? Que não tem 7 cores na natureza. Deus não fez 7 cores. Não, tem infinitas. Luz. Termina com qual cor a luz? Violeta. Por isso que logo depois vem o ultravioleta. Essa é perigosa, né, cara? Essa aí ela é perigosa porque ela penetra na tua pele e atinge o elastano da... O elastano é boa, parece que é uma malha. Atinge as fibras elásticas, o colágeno da tua pele. Colágeno. As fibras elásticas. E é por isso que o cara fica mais velho, muito mais rápido quando se expõe ao ultravioleta. Ah, essa lâmpada emite um monte de ultravioleta. Deverias passar por protetor solar para vir para a sala de aula. Não estou brincando. Certo? Essa lâmpada é safadinha, ela emite uma porrada de ultravioleta e nós estamos aqui tendo o nosso colágeno destruído por ela. Tu vai passar de repente poucos anos debaixo dela, eu que passo muito mais vou sofrer as consequências. Eu também na tua idade eu tomava sol direto, pescava direto, então eu estava sempre torrado. Hoje tu compara a minha foto com a da minha irmã, que é 5 anos mais nova, ela parece 5 anos mais velha, ela parece ser 5 anos mais nova, porque ela sempre passou filtro solar. Há mais de uma década ela vem passando filtro solar todo dia. Então quer ficar um velho saradinho na pele, filtro solar todo santo dia, mesmo em dia nublado, porque o infravermelho, tu não enxerga em passar pela nuvem. Tu olha, hoje está nublado, não vou passar protetor solar, brinco o dia inteiro na praia, volta para casa que é um camarão. Certo? Por quê? Porque o infravermelho te queimou, mesmo nublado. Tem uma lâmpada que emite. Olha, uma lâmpada incandescente, aquela clássica, ela emite muito mais infravermelho além da luz, por isso que aquece em volta, né? Certo? Assim, gente, ó, na verdade não é uma coisa do mal essa lâmpada. Mas se tu vai passar a tua vida inteira exposto a elas, passando filtro solar, tu diminui, né, o possível malefício. E depois do ultravioleta? Raios X quebrou o braço. Será que opera? Será que não opera? Vamos tirar um raio-x. Agora olha que legal que é o processo de raio-x. O raio-x é uma lâmpada forte, tá? A galera acha que o raio-x é material radioativo. Não. Desligou a máquina de raio-x da tomada, pode comer ela que não vai fazer mal. Não tem nada de tóxico lá nela. No sentido de, não tem radioatividade. O que acontece? É um tipo de luz muito forte. Tu faz essa luz bater numa placa metálica e quando tu desacelera esses elétrons, bruscamente emite um tipo de energia que é o raio-x. Esse raio-x ele tem a propriedade em atravessar átomos de baixo núcleo atômico. Mas o núcleo atômico é a parte dura do átomo, lembra na química? A parte que realmente é dura do átomo é o núcleo. A eletrosfera é um vazio, onde os elétrons ficam passeando.
O que eu estou te dizendo é que tu é oco mesmo. Mesmo o teu osso é todo oco, do ponto de vista atômico. Se houvesse uma máquina que a gente pudesse aproximando, nós veríamos os espaços assim entre um átomo e outro. Que loucura, né? Mesmo o aço mais sólido, do ponto de vista atômico, ele é muito mais vazio do que cheio. Só que a gente que é macroscópico não enxerga esses espaços entre a matéria. Muito louco saber que tu é oco, né? Que o aço é oco, que tudo é oco. Que a gente não enxerga esses espaços entre a matéria. Qual é a parte dura do átomo? O núcleo, a eletrosfera ela é vazia, dá para passar pela eletrosfera na boa. O núcleo ali que vai bloquear radiações eletromagnéticas. O raio-x, tu vai lá tirar uma foto do teu osso. Tu vai lá, bota o filme fotográfico embaixo, vem a lâmpada especial que emite raio-x e vai atravessar o teu braço. Por que o osso vai ficar branco? Do que é feita a carne? Do que é feita a carne? Proteína, do que é feita a proteína? Tu vê, cara, tu não sabe do que tu é feito, que absurdo. Teu pai te investindo na tua educação, tu não sabe do que tu é feito. A tua carne, cara, é feita de 70% água. Água, bicho, tu é feito de água, cara. Esqueceu disso? Tu pega um cara de 100 quilos e queima ele numa fornalha, vai evaporar 70 quilos de água. Tu é água, bicho. Carne é feita de quê? 70% água. O que é água? H2O. Oxigênio, núcleo atômico, né? 16, não é isso? Ou seja, 8 prótons, 8 nêutrons. E 8 elétrons na eletrosfera. Tudo bem para vocês? Esse é o átomo de oxigênio. Hidrogênio, um próton e um elétron. Núcleo fraquinho. Concorda comigo? E além de água tem muito, qual é aquela outra molécula importante para a vida? Tudo que cada forma viva tem. Carbono, a grande molécula da vida, carbono, tem muito carbono também. Alguém lembra do átomo de carbono, como é que é? 12. A massa do átomo de carbono é 12, quer dizer que ele tem 6 prótons e 6 nêutrons na eletrosfera. 6 elétrons, para poder estar neutro. Então tu vê, a carne tem átomos de oxigênio, hidrogênio, carbono e um pouco de tudo também, né? Mas é tudo micharia. A grande parte é carbono, oxigênio e hidrogênio. Tudo bem? E o osso é feito de quê? Cálcio, número atômico. O número atômico é 20, o número de massa é 40, quer dizer que ele tem 20 prótons. Ou esse núcleo é parrudo, hein? É o primeiro núcleo de 40 bichinhos. O outro era o oxigênio, que tinha 16 bichinhos lá no núcleo. Ah, então quando eu fizer essa luz esquisita, o raio-x atravessar o meu corpo, a carne ele vai atravessar na moral, porque é oxigênio e carbono, que são os átomos mais duros. Vai atravessar na moral e vai fritar o papel fotográfico lá embaixo, deixando ele escuro. Mas a parte que for atravessar o osso vai encontrar átomos de cálcio. E esses átomos de cálcio têm o núcleo parrudo, vai bloquear a radiação. Então a parte do filme fotográfico que estiver embaixo do osso não vai receber radiação, não vai ficar enegrecida. Por isso que após revelar, o osso fica branco. Sacou? Que bacana, né, cara? Saber que a gente usa a diferença entre os átomos da carne e do osso para poder fotografar a parte interna do corpo do cara. A primeira radiografia que surgiu foi por acaso. O cara tava... Era uma lâmpada esquisita, estava emitindo alguma coisa que ele não sabia o que era. E tinha filme fotográfico numa gaveta. A mulher dele, ou ele, não lembro, deixou a mão em cima da gaveta, enquanto ele fazia o experimento. Depois ele foi ver o filme fotográfico, estava com a fotografia dos ossos da mão dele. Estava nascendo a primeira radiografia. Certo? Radiografou a mulher depois, a primeira radiografia conhecida, ele fotografou a mão da mulher dele, os ossinhos bonitinhos. Depois ela morreu de câncer, mas acho que não tem nada a ver. Mas olha só, raio-x, já viu? Já tirasse o raio-x, né? Raio-x dá câncer mesmo. Só que a chance de ter um câncer a tirar um raio-x e morrer desse câncer é infinitamente menor do que tu morrer da coisa que tu estás investigando. Então vale a pena arriscar tirar uma radiografia ou outra, mesmo tendo riscos, porque curar aquela doença que está sendo investigada é muito mais importante do que o risco ínfimo de tu ter um problema. Agora, o cara que vai viver tirando raio-x, ele tem que se proteger, né? Adivinha o que ele vai usar para se proteger? Um átomo super parrudo, com um núcleo cheio de prótons e nêutrons. Que átomo é esse? O chumbo. Ele bota um casaquinho de chumbo, porque o raio-x vai ser bloqueado pelos átomos de chumbo, né? Ele também fica atrás de uma parede de chumbo para na hora de disparar a foto, essa luz venenosa não machucar ele. Aliás, o que acontece no corpo humano para dar problema com raio-x? Como é que é essa história de gerar um tumor? Por que essa radiação gera um câncer no meu corpo? Alguém lembra? Como é que o teu corpo se reproduz mesmo? Como é que a minha pele vai estar nascendo de novo? Igual ao anterior, célula. Como é que uma célula reproduz a outra? DNA.
tem um código de produção dentro de cada núcleo da célula, um manual de construção de células. Aí ela consegue usar esse manual para se duplicar, é duplicação celular. Telófase, meiófase, né? São as fases, né? Mitose, meiose, anáfase, é isso aí, por aí. Pergunta de novo lá se não lembra, que é fundamental dominar todo esse processo vestibular que é sempre cobrado. Imagina vocês que lá no núcleo da célula tem o DNA, aquela dupla hélice DNA, passa uma radiação tipo raio-x. E por acaso aquela manual de construção é danificado numa parte importante, a parte que controla a reprodução celular. Aquela célula vai ficar doidona e vai começar a fazer uma fábrica de células, uma depois da outra, com o mesmo defeito dela, já que ela está usando o manual defeituoso para se construir, né? E aí começa a dar um monte de célula, e um monte, vai crescendo ali, é um tumor. Pode ser benigno ou maligno, né? Certo? Então tu vê, cara, só de se expor ao sol, tu pode ter um câncer. Por isso que às vezes o bebezinho inocente lá com 3 meses tem câncer. Deu zebra. Alguma radiação do mal bateu numa célula errada ali, pegou de revesgueiro, trocou o DNA e começou a se duplicar a célula pra caramba. Por isso, cara, a gente tem que tomar muito cuidado. Tem que se alimentar bem, tem que ter uma vida boa, tem que estar feliz, porque infelicidade dá câncer. Claro, né, cara? Eu sou um merda, minha vida é horrível. O cara adoece. E tem muito mais chance de o teu organismo não conseguir eliminar essas célulazinhas. Porque na maioria dos organismos saudáveis, tá, gente? Quando rola uma célulazinha dessa de começar a se reproduzir, o organismo detecta, vai lá e elimina, sai fora, bobona. Ou seja, sempre acontece esses errinhos. Só que se o cara tá saudável, tá legal, o corpo dá conta de arrumar isso. E se o cara não tá bem, principalmente da cachola, principalmente por alimentação, o organismo não tá em dia, não dorme direito, não estuda, porque o cara que não estuda, uma hora ele se sente mal, uma hora ele começa a ter problemas, de putz, eu não faço nada da minha vida, eu sou um bosta, como é que eu vou sobreviver? E aí a vida vai se complicando e a chance de dar problema na saúde é muito maior. Então tem que estar ligado, meu querido. Só falta uma! Raios, se deu merda, aí tu vai ter que te curar do câncer. Aí vamos usar a maior radiação, a mais venenosa de todas para te curar. Que loucura, né? O cara até riu, porque tu imagina, o cara tá doente, tá para morrer, e nós vamos jogar em cima dele uma radiação venenosa, que vai detonar. Por que a gente faz isso? Pô, o cara tá com um tumor no braço. Essas células estão se reproduzindo que nem umas loucas, eu quero que elas morram. Mas eu não quero que esse cara morra. Eu vou pegar raios gama, que vem de materiais radioativos, e vou botar em cima daquele tumor, para essa luz do mal destruir o tumor. Mas vai pegar um pouco no braço bom dele, né? Ou seja, ele também vai sofrer a consequência da quimioterapia. O cabelo pode cair, né? Os linfócitos, as células responsáveis pela proteção do corpo podem diminuir. Aí essa pessoa pode pegar uma gripe, no momento do tratamento ela pode morrer. Então tem uma série de detalhes. Claro que existem radioterapias violentíssimas e radioterapias mais leves, certo? Cara, 1, 2, 3, 4, 5, 6, falei de tudo. Falei das 7 radiações eletromagnéticas em ordem crescente de frequência. Mas como no vácuo todas têm a mesma velocidade, todas essas radiações, na verdade é tudo irmão uma da outra. Uma sacodem mais rápido, que são essas aqui, outras sacodem mais lentamente, que são essas aqui. Mas cuidado, elas sacodem numa frequência diferente. O quanto elas vão para frente, empata. Todas têm a mesma. Então olha que interessante. Vamos só tentar entender por que ondas de rádio podem atravessar montanhas e raios gama podem atravessar átomos. Vamos entender? Eu sou uma partícula de luz. Ando sempre com a mesma velocidade. Tudo bem? Eu sou um raio de luz e estou andando para lá. Aliás, não sou um raio de luz, eu sou um raio de ondas de rádio. E as ondas de rádio, embora elas tenham a mesma velocidade que todas as outras, a frequência delas é mais lenta, né? Como eu não consigo fazer 100 milhões de hertz, né? Então o meu braço não vai, eu vou fazer então assim, lentamente. Então, sou uma onda de rádio. Agora eu sou uma onda de luz aqui no meio. A frequência da luz é maior ou menor? Então, o meu braço tem que ir um pouquinho mais rápido, concorda comigo? Mas o meu caminhar tem que ser o mesmo, né? Aqui um pedacinho dela. Olha só o tamanho entre duas cristas da onda de rádio. Esse tamanho entre duas cristas é chamado de comprimento de onda. Olha o comprimento de onda da luz. E pá, raios gama. Caramba, olha ali. Vai dizer que não diminuiu ainda mais. Quanto maior a frequência,
comprimento de onda. É o nome técnico daquilo ali. Só no segundo ano eu ia te falar o que é comprimento de onda, mas é que eu não resisto. Menor comprimento de onda. Ou seja, os raios gama, eles são infinitamente minúsculos, eles driblam até os átomos dentro da matéria. As ondas de rádio, elas podem ter centenas de quilômetros. Elas podem, inclusive, passar por cima de prédios e algumas montanhas, se não for muito grande. O problema é que a luz anda em linha reta. E aí, cara, nós temos um problema grande com as ondas de rádio. Planeta Terra, atmosfera avacalhada. Terra, atmosfera avacalhada, porque se eu fosse fazer proporcional, tu não ia enxergar a atmosfera. A Terra tem 6.500 km de diâmetro e a atmosfera tem 100 km. A parte mais importante da atmosfera tem 100 km de espessura. Embora nós encontremos moléculas da atmosfera até a 600 km da Terra. Aí aqui tem uma antena que emite onda de rádio, a tua rádio predileta. Como é FM, a frequência dela é um pouquinho maior que a da AM. Aí essas ondas, elas fazem assim, cara, ó, elas saem da atmosfera, elas passam reto na atmosfera, ó. Ou seja, a galera que está nessa região próxima da antena capta a rádio. Mas a galera que está ali, ó, devido à curvatura da Terra, ele já não capta mais aquela rádio. Por isso que passou pelo morro de Camboriú ali, tem que trocar a tua rádio, porque a tua rádio predileta já não pega direito. Ou seja, a curvatura da Terra é confirmada pelo fato da tua rádio não conseguir pegar mais depois de uma certa posição da antena. Mas a AM, a rádio AM é aquela que tu não escuta porque parece aquela voz de defunto, né? Já viste? A hora do Brasil, né? Aquela voz do morto, como diz o outro. Ela tem uma frequência menor. Como as informações que nós passamos são devido à frequência, com uma maior frequência eu consigo passar mais informação. Por isso que a música vem com mais qualidade na FM. A AM é de menor frequência, eu não posso botar tantos graves, médios e agudos, fica aquela voz de morto. Mas a AM tem uma grande vantagem. A rádio AM, ela tem uma frequência tal que ela se reflete na atmosfera. Então se eu tenho uma rádio AM, eu emito a onda para o alto, cara. Ela bate na ionosfera, volta, bate na Terra, volta, bate na ionosfera, volta, e ela dá a volta ao mundo! Eu posso pegar uma rádio do Japão com aquele rádiozinho da Philips que capta ondas curtas. No Japão! Aqui, se não tiver tempestade elétrica daqui no Japão, porque toda hora, mesmo com esse sol maravilhoso, em algum lugar do mundo está acabando em tempestade elétrica. Se pegar uma tempestade elétrica nesse bate-volta da atmosfera para o chão, vai interromper o sinal. A coisa mais bacana que eu já escutei, que já vi acontecer sobre isso, é aquela galera que gosta de insistir nos espíritos. Essa galera é demais, cara. Tem gente que trabalha com isso, né? Tem gente que trabalha com isso. Então, aí o Fantástico gosta disso, cara. O povo gosta de ver, né? E o Fantástico teve uma época que ele até defendia esses paranormais. Aí uma associação chamada Mundo Redondo começou a pressionar a Globo para começar a divulgar a verdade, não mentira. Aí, né, que os paranormais da Globo começaram a ser desmascarados, né? Tipo o Homem do Ra. Lembram do Homem do Ra? Já chegaram a conhecer ele? O Thomas Green Morton. Tu vê, apesar de culto, Tom Jobim chegou a pagar $20 mil por uma energização espiritual com Thomas Green Morton, antes da operação dele. Pena que não funcionou e ele morreu. Mas tudo bem. Mas ele cobra 20 e 10 mil dólares por energização. É um bandido, charlatão. Né? No Uruguai, por exemplo, que é um país sério, ele está, né, condenado já a ser preso há muito tempo. Assim como o Edir Macedo também, que é considerado charlatão no Uruguai. Né? Porque o Uruguai não engole essa história de começar a cobrar dinheiro para fazer parte da igreja. Isso é charlatanismo, é bandidagem. Né? Então o Uruguai é muito sério a respeito disso. Por isso que apesar do Edir Macedo ser rei no resto do mundo, no Uruguai, se ele botar o pezinho dele, ele vai em cana, que é o lugar mais adequado, diria eu. Me perdoe a galera que paga por um lugarzinho no céu nessa igreja, que eu não concordo. Agora olha só! Me perdi. Eu ia falar, tão bonito. Porra, cara, a galera do Fantástico pegou um grupo de estudiosos dos espíritos, e aí eles vão lá, pegam um rádio, apontam pro além e ficam captando as radiações do além. E aí eles vão traduzindo. Lúcifer, dor. Aí traduziram então. E gravaram, né? Aí, como a Associação Mundo Redondo já estava em cima do Fantástico, com as bobagens que eles estavam divulgando, o Fantástico, não. Antes de divulgar, vamos chamar a galera da USP para testar isso aí. Pegaram a galera da USP, galera, dá uma estudada nessas radiações aqui que o pessoal captou. Poxa, já te falei na aula passada que para ter uma rádio, tu precisa de um documento, um aval do governo, não é isso? E o governo controla as tuas emissões de radiação, de ondas de rádio. Então o que eles fizeram? Pegaram a frequência que esse grupo, né, de estudiosos do espírito aí, viram qual era a frequência, foram
na Central Mundial de Emissões de Rádio, viram quais rádios operavam naquela frequência, naquele horário, descobriram que tinha uma rádio alemã operando naquela frequência, naquele horário, pegaram o programa original dessa emissora e compararam com as gravações que eles traduziram em português. Mas é que os espíritas erraram a língua, era alemão. Eles estavam escutando um chiado em alemão dessa rádio alemã e estavam traduzindo em espíritos que falavam em português. A gente acredita no que a gente quer, cara. Eu já fui mais espiritual. Eu abri a porta e a porta... Só que, porra, eu tenho bom senso, eu testava de novo, eu não fazia o Pai Nosso do cara. Peraí, será que foi o espírito que empurrou a porta? Ah, não, tá passando um arzinho, a janela tá aberta, foi isso. Mas a pessoa que crê, ela quer acreditar, então ela vê alguma coisa que ela não consegue explicar, meu Deus. Isola. Vem pro lado da luz, para de gastar dinheiro com coisa do além, cara. Vem pro lado da luz, divulga isso, a ciência salva. O resto a galera tá querendo roubar o teu dinheiro, tá bom? Toma cuidado com isso. Não foi detectado nenhum espírito até hoje, na verdade a galera se confundiu com ondas de rádio AM, que tem a propriedade mágica de se refletir na parte alta da atmosfera e atravessar o mundo todo, certo? O amigo falou que ele brinca de rádio amador, ele é rádio amador, que ele usa o rádio amador, e eu gostava de brincar, eu não me cadastrei, não tinha, né, até é proibido, na verdade, tu sair com o rádio amador que tu comprou no camelódromo falando com as pessoas, tem que ter um codinome, tem que se cadastrar. E eu era desse, entendeu? Um guri pequeno, arranjei um rádio amador velho lá em casa e começava a tentar falar com a galera. E aí pegava os argentinos, às vezes falando, não conseguia se comunicar, né? Mas tentava fazer alguma coisa. E tu vê, cara, se teu rádio amador é bom e o dia tá bom, cara, tu consegue falar com gente que tá muito, muito distante, em função dessas reflexões da onda AM. Se eu quiser me comunicar com um cara na Lua, AM ou FM? AM. Tem que ser FM, né? Porque tem que atravessar a atmosfera. A AM bate e volta, não sai da Terra o AM. Se uma raça de alienígenas captar algum tipo de onda de rádio nossa no futuro, tem que ser FM. Eles até jogam umas ondas pro espaço para ver se captam. Na verdade é o seguinte, ó, há muito tempo a gente já tem feito experiência de enviar mensagens, né, para supostas civilizações alienígenas e outros cantos do universo. O que aparentemente, eu confesso, acho muito delicado. Porque se de fato, né, a gente um dia tiver contato com algum tipo de civilização, que do ponto de vista físico é muito delicado, mas é possível, eu acredito que dificilmente seria algo pacífico. Né? Então tu fala, ó, estamos aqui, ó, o nosso DNA, como é que é? A gente já fez isso, a gente já enviou mensagem de como é que é o nosso DNA e como é que é a nossa localização da galáxia para vários lugares do universo. Como? Pois então, olha que bonita a ideia. A matemática, ela permite que a gente descubra uma língua, mesmo sem conhecer a língua. Basta que eu tenha alguns elementos. Meu filho se perguntou, papai, como é que eles sabem que a escrita cuneiforme foi decifrada corretamente? Será que eles não erraram a tradução da escrita? Como é que eles sabem disso? Aí eu tentei mostrar para ele, Caio, sabe sisteminha de equação? Né? Tipo assim, x mais 8 igual a 10. Quanto é que é o x, Caio? Ó, 2, ele falou. Tá vendo? Tu sabia, tu achou o x mesmo sem eu ter te contado. Tentei mostrar para ele que se a gente montar várias equações, mesmo sem conhecer as letrinhas, dá para fazer um cálculo e descobrir quanto é que vale cada letrinha, né? Ou seja, eu pegando uma língua antiga que nunca ninguém conheceu, mas eu vejo que algumas frases têm um significado desenhado na pedra. Juntando esses significados de várias frases, dá para descobrir o significado de cada letra. Ou seja, não foi em português ou em inglês que eles escreveram a mensagem, eles escreveram a mensagem em códigos matemáticos, códigos que uma civilização inteligente possa decifrar. Foda, né? Desculpa, muito bom. Na verdade, isso é perigoso do ponto de vista da segurança que a gente tem, porque se uma raça está precisando de energia e o planeta dela está esgotado, e ela precisa de água, e sabe que o nosso planeta tem água, eles não vão vir aqui com uma tecnologia superior a nós fazer paz. Eles vão aqui nos dizimar. Isso alguns filósofos alegam, por isso que seria delicado a gente continuar emitindo mensagens, né? Oh, venham conhecer nós. Além da pouca probabilidade disso acontecer em função das distâncias incomensuráveis que separam a nossa região de outras regiões possivelmente habitadas. Adorei essa introdução. Tudo isso era energia. Energia elétrica e magnética, né? Eletromagnética. Vamos continuar daqui a pouco.